Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui começando mais um programa Transformando Vidas. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão conectados através da TV Poços. Que Deus esteja abençoando a sua vida, você da cidade de Poços de Caldas, também de todas as cidades circunvizinhas. Quero mandar um abraço também você que está aí nos acompanhando através do canal do YouTube. Que Deus abençoe a tua vida e que o Senhor Jesus possa falar ricamente ao teu coração através da ministração da palavra desta manhã. Glória a Deus, muito bom dia, meus amados. Um abraço a todos os nossos irmãos de Poços de Caldas, pessoas que nos acompanham, até pessoas de outras igrejas, os discípulos também. Deus esteja protegendo e guardando cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, nós temos aqui também a nossa live, então, todos os dias, às 20 horas, você que não tem a sua igreja, você pode estar acompanhando. Então, toda semana nós trabalhamos em um tema. Então, tema semana inteirinha. Então, é tema de intercessão, de oração, para que você possa crescer espiritualmente. Existem muitas situações na palavra de Deus que nós não usufruímos daquilo, né? A Bíblia se tornou simplesmente um amuleto para muitas pessoas que não vai buscar ali o tesouro, né? Se a humanidade vivesse a palavra de Deus, nós estaríamos totalmente diferentes. Às vezes você vai falar, puxa vida, por que a gente vive num caos e tanta doença, tanta tragédia? Porque o homem deixou Deus. Não, apóstolo, você fala que tem Deus. É impossível você, por exemplo, servir a Deus se não for através da sua palavra. Não tem como. Então a gente muitas vezes tem aquele conceito de religiosidade, eu tenho um Deus. E você é dirigido por quê? Pelo teu pensamento? Como que você dirige o dia a dia? Uma pergunta que eu faço. Como que você dirige o dia a dia? As decisões que você toma. Você toma mediante o quê? Baseado em quê? Então, tudo que o homem precisa se encontra na palavra. Então, se nós não... O próprio Jesus diz, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí, você vê um caos. Não, porque eu tenho Deus, eu falo com Deus. Até para falar com Deus, a gente precisa saber. Não é só falar. E a Bíblia ensina tudo isso. Tá bom, meu amado? Hoje nós vamos ver um caso muito interessante aqui na palavra. Fica aqui em Marcos, capítulo 5, de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Então vamos lá, Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Uma situação constrangedora para aquela mulher, né? Jesus ali no meio de uma multidão. Onde Jesus estava, geralmente tinham muitas pessoas. Isso não significava que aquelas pessoas eram curadas, que aquelas pessoas eram libertas. Tinha ali muitos curiosos, como hoje também. Infelizmente é assim. Muitas pessoas estão ali, são curiosos. Frequentam a igreja por um determinado período, só por curiosidade, mas não quer um compromisso com o Senhor. Nós vamos ter um compromisso com Ele. Isso depende da nossa vida eterna. Amém? Então vamos ler aqui, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Talvez essa situação, a situação de muitas pessoas. Claro que muitas pessoas, ninguém é contra médico. A medicina está aí, nós temos na palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala de médico, Lucas era um médico. Ninguém é contra. Mas você está ali sendo cuidado por um médico, mas você tem buscado direção do Senhor, você tem falado com Ele, porque até os médicos ali, por exemplo, até o remédio para dar o tratamento, eles precisam também ter ali
certo discernimento daquilo. Então, quando nós colocamos em oração, quando nós colocamos, por exemplo, existe pessoas intercedendo, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu estou com isso, eu estou com aquilo, vocês podem orar por mim? Então, acho que antes a gente deveria, né, buscar em oração, porque quando nós fazemos isso, irmão, olha, você vai ver muitos milagres. Amém? Essa mulher, ela tinha ido a vários médicos, né? E o seu caso piorava cada vez mais. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, ela falou, olha, eu estou no meio de uma multidão ali, se eu simplesmente tocar, foi a fé daquela mulher, se eu simplesmente tocar, eu serei curada. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Dentro, por exemplo, das leis judaicas, e a gente tem que fazer uma diferença na Bíblia, por exemplo, o que é lei judaica, cultura judaica, e o que é lei, onde a Bíblia, né, Jesus ele não veio aqui, por exemplo, abrogar a lei. Mas, por exemplo, o costume judaico, aquela série de coisas, por exemplo, no caso dessa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ela era considerada uma mulher impura. Praticamente durante esses 12 anos, ela estava longe da sociedade. Ela não poderia estar ali no meio daquele povo. Por isso que ela tocou e foi curada e ficou ali quieta. Era constrangimento, né? Era o preconceito sobre aquilo. Então você vê, por exemplo, a situação daquela mulher. Precisava ser curada, já tinha ido aos médicos, tinha gastado ali, não tinha resolvido nada. Ela ouviu falar de Jesus Cristo. Só que ela teve um discernimento maravilhoso. Tem gente que ouve falar de Jesus, mas não procura, só ouve falar. Não é, Paulo? É verdade. Só ouve falar. Você teve uma atitude, né? Tem gente que só ouve falar, não, é bacana, Jesus, até parece que tem um tanto de crente por aí, não. Ela ouviu, ela deixou de lado toda aquela situação, né? Porque ela não poderia ir lá no meio daquela multidão. Dentro do costume dele, não poderia. Era considerada uma mulher impura. Então você vê a situação. Ela enfrentou ali o preconceito, né? E tomou a atitude de ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E além de ir ao encontro, ela também teve uma atitude de chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Porque aqui Jesus disse, o versículo anterior aqui, que Jesus estava sendo apertado por uma multidão. Então, ou seja, o povo que estava ali, sendo apertado, Jesus estava. Tocando nele, várias pessoas estavam. Mas aquela mulher tocou de uma maneira diferente. Por que será? São as atitudes, meu amado, que nós tomamos que vai fazer com que o milagre aconteça na nossa vida. Não posso, não, mas vem cá, Jesus não. Na época de Jesus ou agora, existem muitas pessoas que estão na igreja e não recebem milagre, não, né? Tem um espírito de religiosidade, né? Então já não crê mais. Ali no meio ali tinha também muitos religiosos. Só que essa mulher, ela deixa tudo isso de lado, enfrenta ali todo tipo de situação de preconceito e vai lá. Ela colocou assim, se eu simplesmente tocar, eu serei curado. É isso que mexe com o coração de Deus, meu amado. É isso. São as nossas atitudes diferenciadas. As pessoas vão muito atrás da multidão. O que eles vão pensar de mim? Eu não vou lá não. Vim falar de Jesus, mas como? O que eles vão falar? O que eles vão pensar? Imagina se eles, né? Então tudo isso daí impede, já são barreiras. Eu vou na igreja, o que eles vão pensar de mim? Nossa, fulano, olha, o que a sociedade, agora me virei crente, né? Não é? Infelizmente, amado. Ela ouviu de Jesus e não ficou parada. Ela foi atrás do seu milagre.
É isso que faz a diferença. Que me tira do meio da religiosidade, me faz eu se tornar uma pessoa de fé, de compromisso, né? Isso aí que chama atenção. Nós vamos ter um intervalinho agora e logo em seguida nós retornaremos, vamos falar um pouquinho mais daqui, que vai ser maravilhoso para nós todos, em nome de Jesus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. E é isso aí, como você viu, você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Esteja sempre presente conosco, que nós estamos sempre conectados com você. Então, você que está aí assistindo esse programa pela TV, talvez pela primeira vez, e queira acompanhar os outros programas, nos siga aí através do nosso canal do YouTube, TV Aviva as Nações, que todos os programas, depois que ele passa na TV Postos, ele sobe para o nosso canal do YouTube. Então, você pode ali acompanhar e também compartilhar nas suas redes sociais. Como você viu, o apóstolo disse aí no começo do programa, que nós temos as nossas lives todos os dias às 20 horas. Então você também pode conectar conosco através da nossa página do Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.
E você pode estar junto conosco, participando, comentando, abrindo a sua sala de vídeo. Você participa ao vivo todas as noites às 20 horas. Esperamos por você. E vamos voltar à palavra para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Glória a Deus. Voltando aqui na mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Então, preconceito. Poderia ficar pensando, né? Puxa vida, eu vou lá. Eu não posso estar no meio dessas pessoas, porque era considerada uma pessoa impura. Então, muitas vezes o bloqueio vem na nossa mente. Você já foi na igreja, Deus, né? Eu ouvi falar, alguém falou que está indo na igreja, a sua vida está melhorando e tal, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Então, aquele bloqueio já vem na tua mente. E você está bloqueando milagres. Existem os bloqueadores de milagre, né? Vem na nossa mente. Porque geralmente os demônios não querem que a gente chegue até Jesus. Você ouviu falar de Jesus. Nossa, ela é bacana, eu ouvi falar. Tem até filme de Jesus é bacana. Isso não interessa. Isso é religiosidade. O Senhor espera, por exemplo, atitudes diferentes de cada um de nós. Isso que vai nos fazer, por exemplo, pessoas, né? A diferença de pessoas religiosas para pessoas de fé, pessoas de compromisso, pessoas ousadas. Então ela ficou ali pensando, que puxa vida, eu ouvi falar de Jesus e tal, que ele realiza milagre, mas eu estou com esse fluxo de sangue, já fui atrás de vários médicos, mas tem uma multidão lá, eu não posso chegar. Ela quebrou tudo isso. Tá? Os obstáculos na nossa mente, que impede de nós recebermos milagre. Então, muitas vezes, está na nossa mente isso, e isso impede. O que eu vou dizer para fulano, para ciclano, para dizer, meu amigo, você tem que ir atrás do teu milagre. Se ela não tivesse sido, o que tinha acontecido? E ela falou, simplesmente, se eu tocar em seu manto, eu ficarei curada. Simplesmente. Eu vou enfrentar tudo ali, tem um tanto de gente tocando ali, mas eu vou tocar também. Ela poderia pensar, imagina se alguém me pega ali, me conhece. Não, essa mulher aqui é impura. Ela deixou tudo isso de lado. É coisa que o inimigo vai colocando na nossa mente. Infelizmente, para nós não chegarmos até Jesus. Ela não ouviu falar? Ela ouviu falar. Mas ela teve uma atitude. Então eu quero chamar a atenção de você hoje, meu amigo. Quantas pessoas, por exemplo, a gente convidou, vamos lá no culto, lá você vai ser abençoado. Meu marido não é isso, meu marido só bebe, babá. Vamos lá. Quantas mulheres hoje estão dentro da igreja que deixaram, que fulano vai pensar de mim, os colegas de trabalho, a minha vizinha. Você tem que lutar por aquilo, meu querido irmão, Tua necessidade. É a tua necessidade. Quantas hoje dezenas de mulheres estão dentro da igreja, foi atrás, hoje a família é convertida, uma família abençoada, uma família unida, uma família próspera, porque tirou todos esses preconceitos da cabeça, as bobagens todas que vão pensar de mim, e blá, 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 tirou tudo e foi. Então, E aí diz no versículo 29, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Sentia, tocou ali. Estou livre do meu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Quer dizer, saiu algo diferente. Claro que ele sabia disso. Claro que ele sabia que aquela mulher, mas... por que ele chama a atenção daquilo? Porque sempre Jesus, ele não olha só aquele momento da cura, aquele momento ali de pessoa curada. Sempre ele estava, por exemplo, envolvendo principalmente os discípulos, que tinham uma tradição do judaísmo, uma série de coisas, Aí tanto é que os discípulos chamou até a atenção dele, Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Quer dizer, chamaram até a atenção de Jesus. Olha para você ver. Mas tá todo mundo tocando, falando.
Alguém tocou em mim de uma forma especial. Jesus sabia, ele estava aqui como Deus, né? Onisciente, sabia que aquela mulher tinha aquele problema e sabia também que dentro ali do judaísmo, eles não a consideravam, ela era tida como impura. E ele quebra também todo esse preconceito chamando aquela mulher, né? Ele queria também fazer com que as pessoas que estavam ali, os seus discípulos, entendessem que ele estava ali acima de todo preconceito, de toda religiosidade. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés, tremendo de medo. Por que ela estava tremendo de medo? Pela situação. Agora aí, ela tinha que se expor diante daquelas pessoas e dizer, eu tinha esse fluxo de sangue. Aí poderia encontrar, mas Paulo, não é o teu lugar de estar aqui, como que você está aqui? Igual muitas pessoas, né? Por exemplo, quantas prostitutas entram na igreja? Quantas pessoas que são os palhas da sociedade entram, né? E tem lá fulano, ciclano, beltrano, e quebra tudo isso para chegar à presença de Jesus e ali tem a vida transformada. Então ela se expôs, ela ficou tremendo de medo, né? Contou-lhe toda a verdade. Que verdade é essa? Olha, eu tinha um fluxo de sangue que não poderia, uma mulher não poderia estar no meio daquela multidão. Ela quebra todo aquele protocolo, né, que não podia, e ela vai à busca de sua cura e ela encontra misericórdia, meu amado. Então, eu não sei o que você tem, o que você pensa, mas vá à busca da tua libertação, da tua cura. Tire tudo isso da tua cabeça, o que eles vão pensar de mim, o que eles vão falar. A igreja, a verdadeira igreja de Jesus é para isso. Se hoje nós estamos na presença do Senhor, nós éramos santinhos? Não, nós éramos, né, palhas da sociedade ali. Ninguém dava nada por nós. E quantas dezenas de pessoas estão dentro da igreja hoje, tudo ex, e são usados tremendamente. Ah, se eu for igreja, o que eles vão falar de mim? Eles me conhecem como fulano, como ciclano, como beltrano. Esqueça isso. Tire isso da sua mente. E vá buscar socorro no Senhor. Não importa. Não importa. Ah, eu sou um traficante da cidade. Não importa. Vá buscar. Jesus veio para os doentes. Amém? Ele veio. Aqui é quebrado tudo isso. Por que Jesus pede? Porque ele sabia. Para quebrar também aquilo, né? Fulano de tal, ciclano, beltrano, não é, apóstolo? É verdade, porque ali aquela mulher, o que ela fez? Ela já tinha sido curada, mas agora com aquela pergunta de Jesus, ela foi levada a outra atitude agora. Ela se ousou a se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, confessar e a partir daquele momento ser uma mulher diferente. Isso. Ser liberta, ela volta novamente à sociedade, que além dela, por exemplo, estar ali doente, ela não poderia ter aquele, né? Não só recebeu a cura e saiu, foi embora, né? Isso, então a sociedade ali também excluía aquela mulher. Como a sociedade, ela exclui. E você pode ver que você mesmo exclui. Você tem aquele grupinho de amigos, o resto não presta, não presta, aquilo ali não presta. Então, nós mesmos, nós temos que tomar cuidado porque nós excluímos. Verdade. E a igreja de Jesus não é para excluir. A igreja é o corpo, né? Não, mas para incluir. É incluir. O corpo para incluir as pessoas lá de fora, os palhas da sociedade, para incluir. Incluir no corpo. Né? Então, isso que é importante nós entendermos. E foi quebrado isso também. Ela volta a socializar ali. E claro que, né? Fulano, agora quem poderia falar alguma coisa? Então, aí Jesus diz a ela, então ele lhes disse, filha, olha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Verdade. Busque socorro. Você que está nos assistindo hoje, talvez você está aí desesperado, né? Desesperada, puxa vida, é na casa de Deus. A casa de Deus é para isso. Aleluia. Mas busque, né? Você pode entrar até em contato conosco. Tá bom? Nós, a Igreja de Jesus, é uma igreja que
traz os palhas, aquilo que a sociedade jogou fora. Jesus veio para os doentes. Verdade. Amém? Vamos estar orando então, né, apóstolo? Em nome de Jesus, quantas Jesus. pessoas estão assistindo aí, talvez. Verdade. Vá buscar, meu querido, a solução para o seu problema, seja lá o que for, vá buscar. Não importa se você está me ouvindo de uma cadeia, sei lá, de um hospital, até de um hospício, não importa. Vá buscar. O Senhor tem solução para o seu problema. O Senhor Amém? te chama. O Senhor te chama. Aleluia. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos diante de Ti todas as pessoas conectadas neste momento, meu Pai. Que essas vidas, Senhor Jesus, possam ser neste momento, ó Pai, que elas possam ter dentro de si, meu Deus, uma atitude, Senhor, de Te buscar, ó Deus querido, de tomar uma decisão de Te servir verdadeiramente, meu Pai. Toca com Teu poder nessas pessoas, ó Pai, libertando, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.